Vários sintomas são associados à ansiedade, sintomas físicos, como por exemplo, a tensão muscular, boca seca, sensação de bola na garganta, dificuldades de digestão, queimação, lesões de pele, palpitação, falta de ar, aperto no peito, tonturas. Então, se isso é do emocional, isso é da ansiedade. Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Tudo é ansiedade? Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, isso aí é emocional, e parece que o fato de ser emocional separa o sintoma de um outro tipo de sintoma que seria físico, orgânico no corpo. Então, em relação a essa divisão entre tudo ser ou não de ansiedade, eu vou dizer que sim e não. Como assim? Sim, tudo é da ansiedade na medida em que o corpo e a mente não se separam. Não existe a mente, né, como alguma coisa separada do corpo que seria apenas uma base física para essa mente funcionar. Na verdade, está tudo junto, né? Então essa noção separada a gente não tem mais na medicina hoje em dia. Tanto é que a gente entende que muitas doenças elas são psicossomáticas. Psico de psique, de mente, e somático significa corpo, corporal. Então as somatizações são expressões de alguma angústia, de algum mal-estar no corpo. Então, de certa maneira, muitos desses sintomas que a gente vê na clínica são sim relacionados à ansiedade, ao emocional. E aí, o importante é da gente fazer uma diferença. Quando esse sintoma ele é dentro de uma normalidade, vamos colocar assim, por exemplo, se a gente não dorme no dia antes de uma entrevista muito importante, ou se a gente tem um pouco de má digestão depois de um almoço de família que não foi muito agradável, é normal, né, ter esse tipo de sintoma. Ele não perdura, né, ele não prevalece no tempo, não causa um prejuízo, um sofrimento assim muito intensos e duradouros. Então a gente sabe que isso faz parte da experiência normal de todos nós, é o nosso corpo respondendo àquilo que nos afeta, né? As emoções, as relações, a tudo que acontece à nossa volta, o corpo ele também fala, e ele fala através de sintomas físicos. Em alguns casos, esses sintomas eles são graves o suficiente a ponto da gente ter uma doença, um transtorno, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou ainda o transtorno do pânico, em que há picos de ansiedade com muitos sintomas físicos, que é assim, um ataque de pânico, né? É algo muito desagradável, com uma série de sintomas como falta de ar, palpitação, tremores, né? Sensação de que a pessoa vai morrer, enfim, são vários os sintomas. E até sobre esses dois transtornos, transtorno de ansiedade e transtorno de pânico, eu fiz vídeos no canal que você encontra aí na playlist de ansiedade. Aproveitando, vou pedir para você até se inscrever no canal, que sempre a gente vai mandando as notificações quando tiver vídeo novo. Mas então, por outro lado, aquela pergunta que a gente se fez no começo do vídeo, tudo é ansiedade? Não. Não, porque esses sintomas também podem ter origem em doenças que não são diretamente ligadas à mente, né, à saúde mental, como por exemplo, doenças clínicas, doenças hormonais, doenças cardiovasculares, né, e elas precisam ser investigadas. Então a gente não assume também de uma maneira imediata, sem uma pesquisa, sem uma avaliação, que tudo é do emocional. A gente vai fazer uma pesquisa, né, através de entrevista clínica, exames laboratoriais, exames complementares, para entender qual que é a origem desses sintomas, se ele está relacionado a alguma outra patologia que tenha tratamento. E também nós temos uma outra situação, né, que é daquelas doenças, né, que têm uma origem no corpo, mas que são agravadas pela ansiedade. Então, o que eu estou falando é que a ansiedade pode se manifestar através de sintomas físicos e também ela pode contribuir para o surgimento ou o agravamento de sintomas em outras doenças. Então, aí nós temos, por exemplo, doenças de pele crônicas, doenças reumatológicas, um exemplo, a fibromialgia, né, o vitiligo, outras
questões aí, o próprio câncer, né, as neoplasias, elas têm o seu curso agravado pela presença de ansiedade. Então, o que eu queria dizer nesse vídeo é isso. Em relação à ansiedade, tudo é ansiedade, sim, na medida em que tudo, né, que acontece no corpo e na mente o corpo e a mente se conversam, né? Então tudo que acontece em um repercute no outro, mas ao mesmo tempo não, né? Nem sempre isso é um transtorno de ansiedade, quando ele causa um sofrimento, um prejuízo e tem uma duração significativas aí, né? Em outros casos pode ser a expressão de alguma angústia, né, de alguma coisa que o corpo precisou, né, para expressar através do sintoma. E para isso existe também um espaço que é a psicoterapia, em que a pessoa pode entender a relação desses sintomas com os seus aspectos emocionais e de personalidade. E também, por outro lado, existem as doenças que se manifestam com sintomas, né, que não decorrem exclusivamente da doença mental. Então são doenças que precisam ser avaliadas por um médico para que receba o diagnóstico e o tratamento corretos. E existem ainda aquelas doenças que são agravadas pela presença da ansiedade. Portanto, se algum desses sintomas que eu mencionei estiver presente, sintomas digestivos, sintomas respiratórios, né? Quanto aí no Covid a gente viu de pessoas se perguntando, eu estou com falta de ar, será que eu estou com Covid? Né? Mas nesse contexto de ansiedade, de acompanhar as notícias, quem não ficou um pouco ansioso, né? Quem não não perdeu o sono algum dia, preocupado com a situação da doença, a situação financeira, enfim. Então, há essa relação entre corpo e mente, e o psiquiatra, ele é um médico que pode ajudar você a identificar, né, a origem desses sintomas, fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, encaminhar para outros especialistas, né, ou mesmo para psicoterapia, de acordo com a natureza desses sintomas, dessas queixas físicas. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil e eu te espero na próxima semana, aqui no mais um vídeo do Psique Saúde. Um abraço.